Ok, nós já vamos já para continuar nosso bate-papo aqui. Quinca, já vou entrar no teu assunto, tá? Quinca já entrou aqui e falou, fala aí. Eu já sei o que é, roubos que estão acontecendo aqui na cidade, furtos em estabelecimentos comerciais, e aí chega lá, a polícia prende e leva os caras, não, pode ir embora para casa, não precisa ficar preso não. A gente já vai entrar nesse assunto já. A gente terminou o bloco falando sobre a importância de um novo hospital em Teresópolis. Doutor Roberto Petro, aí com experiência disso. Bom, Hélio, eu acho que a necessidade do hospital hoje em Teresópolis é muito grande, né? Teresópolis cresceu. Sim. Além de nós termos perdido hospitais na cidade, no caso a Casa de Saúde, né, que a gente desapropriou, pagou, né, e Jorge Mário, por não ter sido feita a emissão de posse, nós não tínhamos pedido a emissão de posse, foi uma falha nossa. E Jorge Mário, quando assumiu, sacou o dinheiro que garantia a desapropriação, né, e continuou usando o prédio, que pensava ele desapropriar depois, por uma questão puramente política, não fez. Aí aconteceu tudo aquilo que todo mundo sabe na cidade. O prédio foi para leilão. O ex-prefeito Matricano, ele comprou no leilão o prédio principal, porque o prédio baixo, que também estava no processo, acabou sendo comprado por um rapaz que era lá da Barra. E ele comprou o prédio principal. Num primeiro momento falou que ia fazer um hospital ali, que ia dar o hospital para o povo, né? Manteve o uso do prédio pela prefeitura, num determinado momento, embora o prédio que era usado era o prédio baixo, não era o prédio alto, então não tem por que ele querer receber nada disso daí, porque o prédio que era mais baixo, de um andar só, de 2 andares, pertenceu depois, não sei se pertence até hoje, que hoje é um estacionamento, ao pessoal que era lá da Barra. E ele comprou para fazer um hospital e hoje está fazendo um hotel, né? Então o Teresópolis precisa. A Beneficência Portuguesa tentou crescer, mas está limitado a isso. O Hospital das Clínicas e o Hospital São José, por uma questão de não pagamento da prefeitura, estão reduzindo o atendimento ao SUS. Então hoje o cidadão teresopolitano não tem aonde, não é nem se internar para ficar bom, tem onde morrer. Infelizmente a verdade é essa. E a gente está vivendo aí com uma UPA sobrecarregada, né, e pacientes sendo transferidos para fora do município, não falando mal no atendimento de fora do município, porque você vai para Volta Redonda é muito bem atendido, se você for para o Alberto Torres da Vida é muito bem atendido, só que a estrutura para o cidadão teresópolis é muito ruim. Você pegar um paciente, um parente seu, né, que vai ser internado lá em Volta Redonda, como é que você vai para lá? A prefeitura, de vez em quando, oferece uma van, né, no horário que a prefeitura pode, da forma que ela pode, e se o paciente morrer, quem paga o transporte para o enterro é a família. É a família. Se o paciente sobreviver, né, quem vai buscar é a família. Enfim, tudo de errado tem acontecido. Então a gente precisa de um hospital. Eu acho que precisa de um hospital de porte médio para grande. Tem condição de fazer, existem hoje tratativas já com o governo federal, com o governo do estado, com bancadas, porque Teresópolis, o próximo prefeito, independente de quem seja, vai pegar uma prefeitura falida, Jackson. Isso você entende muito bem, da economia você entende mais que eu, muito mais do que eu, né? Mais do que eu entendo. Mas vai pegar uma prefeitura falida, com mais de 1 bilhão de dívidas, sem falarmos aí da dívida da SEDAI, que vai acabar estourando e caindo no colo da prefeitura mais cedo ou mais tarde, por incompetência do atual prefeito. E um orçamento atual superestimado, que nós sabemos que o orçamento é superestimado, também de 1 bilhão. Então, como é que o cara vai fazer? Como é que vai falar em construção? Então, tem que ter prestígio político, tem que ter essas condições de trazer recursos para Teresópolis. E o que me deixa mais intrigado é que, quando se começou a falar na construção do hospital público, eu não falo em hospital municipal, presta atenção, eu falo sempre em hospital público. Tá. Porque a gente busca um hospital que seja feito, né, com a participação do governo federal, estadual e municipal. Isso é importante as pessoas entenderem. Então eu falo sempre em hospital público. Todo mundo falava contra, né? Um candidato aí dizia que era absurdo fazer um hospital, Teresópolis não tinha condição de fazer, porque não tinha capacidade, não tinha pessoas capazes, né?
Ele fez isso, né, enxovalhando toda a classe médica, a classe da saúde, enfermagem, fisioterapeuta, psicólogos, psiquiatras, enfim, toda a classe vinculada à saúde do município foi desqualificada por esse candidato. Não tem que fazer hospital, porque Teresópolis não tem gente capaz para tocar um hospital. Os outros também falavam que não tinha que ter hospital. Alguns, né, falavam que não tinha hospital. Só um que abraçou essa bandeira nisso. E hoje todo mundo botou a construção do hospital no seu plano de governo, Jacques. Mas é esperado isso. Mas eu estou, só para fazer uma brincadeira contigo, pior é o seguinte, se o cara diz assim, eu não vou construir um hospital aqui, porque não tem gente qualificada na medicina, rapaz, se for por esse caminho, daqui a pouco você acaba com a prefeitura, por falta de gente qualificada para ser prefeito. Tá certo? Verdade. Então, é uma lógica que não fecha. A saúde, cara, eu outro dia estava participando de um programa lá em São Paulo, e aí foi interessante, porque uma senhora, isso vem sabedoria popular, uma senhora no telefone perguntou ao candidato o seguinte, vem cá, a quem que eu posso procurar para cuidar da minha saúde? A resposta do candidato foi uma coisa maluca. Não, a senhora procura o seu médico. Aí ela disse assim, pois é, doutor, mas se sou eu prefeito e aqui não tem médico porque o senhor não deixa. Né? Então você vê o seguinte, quem é que cuida da saúde, na verdade? Né? Não é o seu médico, é o prefeito. É a política de saúde do município. É a política de saúde do município. E aí você, pelo histórico que você contou aí, é bem claro isso. Decisões da prefeitura fizeram com que a gente não tivesse o hospital. Exatamente. Fizeram com que o hospital fosse, de certa forma, desprotegido na época. Você fez um esforço para ter o hospital, aí vem o prefeito seguinte, foi ele que inviabilizou. Tudo isso é o poder político que resolve. Não adianta achar que a gente vai ter solução para os problemas da cidade dessa maneira. Outro ponto que você citou aí, que é o endividamento, governo tem duas maneiras de resolver o endividamento. Ou aumenta imposto, escorcha a população, ou cria atividade econômica. Tem que criar atividade econômica. É verdade. Ninguém aguenta mais. Não, a cidade ela não tem atividade econômica. Eles não deixam ter atividade econômica. Essa é a grande questão. Infelizmente é isso. E aí, né, para complementar, eu vou falar um pouco das suas entrevistas, né, o Hélio. Vai provocar o Hélio agora? Eu queria dar primeiro parabéns ao Diário, porque mais uma vez sai na frente. Não, a gente vai sim, volta aí. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Quem administraria esse hospital público que Teresópolis teria? Ou terá? A prefeitura. A própria prefeitura. Não tem problema nenhum. Tá. Tem gente competente para isso, entendeu? E se não tiver, busca. Mas tem gente competente para isso. Posso garantir para você que tem. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Mas quem vai administrar? A prefeitura. Lógico. Seria isso. Quando a população pergunta isso, tem muito a ver com a questão seguinte, são os políticos que vão administrar? No fundo é isso, né? São os políticos que vão administrar, porque existem lugares, por exemplo, você vê um município como Nilópolis. Nilópolis, você para ser atendido pelos hospitais públicos, lá pelo atendimento de UPA e tal, você tem que levar uma cartinha de um vereador. Essa é uma realidade muito clara em Nilópolis hoje, né? A família Abrãozinho está lá e tal. Ali só funciona assim, você tem que ir no vereador, pega um bilhete, aí vai, o médico te atende ou não te atende. Hoje a guerra lá política está em cima disso. Isso não pode acontecer. A gente, quem conviveu com a gente sabe que não tem jeito. A política tem o seu limite de política. Né? O que é básico, é necessário, é importante, tem que acontecer, independente de quem quer que seja. Não pode ser diferente. Nós entrevistamos 5 candidatos a vice e os 5 candidatos a prefeito. Tá, então primeiro eu quero dar os parabéns ao Diário por isso e fazer uma crítica ao Hélio. Né? Depois o Vanderlei vai puxar minha orelha, mas eu não posso deixar de criticar o Hélio. Porque o Hélio foi extremamente delicado com todos os candidatos. Ela parecia a avó falando com o neto, porque pai chama atenção, vó não, né? Só faz carinho. Brincadeira. E porque podia ter sido mais picante. Não, mas nós vamos, eu vou te explicar. É o seguinte, nós nos propusemos a mostrar o candidato, porque
porque vem aí as entrevistas com o Anderson no podcast. Ah, bom. Tá, a gente já está preparando as entrevistas do mas Anderson. Aí vai ter gente que não vem. Hã? Com o Anderson vai ter gente que não vem. Não sei. Eu garanto que não vem. Então aqui foi aqui o Anderson, ele tem um chinelinho mais, sabe? Não é chinelo de vô. Não é de vó, não. Aquele que quando pega bonito. A gente combinou. Falou, olha, faz um bate-papo com todos eles. E depois a gente vai preparar o podcast com o Anderson, que já estão prontos, né? Daqui a pouquinho a gente já vai começar as entrevistas no podcast com o Anderson. E foi isso, a gente levou dessa maneira. Então você está perdoado, a crítica está retirada, porque realmente foi... Porque eu queria ter ouvido, sabe? Perguntar para um candidato, olha só, você fala da saúde de Teresópolis, da sua cidade, você quer que aqui também, como hoje já acontece na UPA, o paciente quando vai internado, compre o remédio? Porque na cidade dele, o cara, para ser tratado, tem que comprar remédio na farmácia, porque no hospital não tem. Não tem. É isso que você quer para Teresópolis? Né? A gente vai ter praça bonita igual tem lá, mas o custo do pedaço de madeira, que aqui custa R$200, e lá paga 4 mil, vai ser esse também? Entendeu? Essa coisa que tem que perguntar, pô. Eu acho que tem que dar a cutucada. Agora você está perguntando. Não. O cidadão pode responder. Porque tem que dar a cutucada, então rapaz. vou te dar uma cutucada. Não é possível. Pode cutucar à vontade, não tem Chegou problema. uma pergunta aqui. Se você deu o hospital para a Unifeso. É na verdade. Sua época de isso prefeito. Daí, eu só quero dizer o seguinte, né? Quem falou isso aqui na tua entrevista foi um Eu posso candidato, falar antes de você? um ex-prefeito? Posso falar antes de você? Pode. A gente sabe que não foi isso. Mas se tivesse sido, teria sido ótimo. Nós estamos falando de gestão competente. Continua, vamos lá. Mas vamos lá. Porque quem falou isso daí não entende de gestão. Quem falou isso daí não entende de lei. Porque sempre viveu à margem da lei. Sabe? Sempre viveu à margem da lei. Desculpa, mas é verdade. Então, é que eu falo, para falar de mim, para falar o que quiser. Mas não pode ter condenação na justiça, sabe? Não pode ter sofrido condenação ou, pelo menos, investigação sobre crime de sedução, que hoje seria de estupro, né? Sobre homicídio. Sabe? Tem que ter uma vida um pouquinho mais transparente, né? Para falar de mim. Né? Mas como falar, né? Papagaio fala, então vamos lá. O ex-prefeito, na sua entrevista aqui, só citou um nome. Seu. O meu. Claro. Né? Não teve coragem de citar de ninguém, só citou o meu nome. E citou o nome porque sabe que é a competência que a gente tem, mas ele Mas não isso sabe, dá o direito a você de responder. ele não sabe explicar, ele não entende lei. Quem deu o hospital para Feso, porque ninguém deu. Tá vendo que ninguém deu. Mas quem deu o hospital para Feso foi quando fundaram a faculdade, né? E no início ficou no Maguru, que muita gente nem conhece, nem sabe que existia, né? Que era um lugar onde se fazia um ambulatório, e depois precisava internar e cederam o hospital municipal para Feso. Que era um hospital escola. Que era um hospital escola. E a Feso começou a ampliar aquilo. Só que tudo que a Feso ampliou foi terreno que a Feso comprou. A única parte que pertencia à prefeitura era o miolo, o núcleozinho do hospital. Toda a parte do DIP, da parte administrativa, do pronto-socorro, da pneumologia. Era aquela casa antiga onde era o hospital municipal. Exatamente, era só aquele miolozinho ali onde era o hospital municipal. E isso já dava, pelo tempo de uso, já dava o direito da Feso ser a dona do hospital. Dava o direito para a Feso. Roberto, só que essa era embrólio. O atendimento melhorou, piorou depois desse processo? Melhorou muito. Então é o que importa. Não, mas é importante explicar, porque isso é uma questão legal envolvida. Né? Isso daí, embora legalmente a Feso pudesse ganhar na justiça o direito de propriedade pelo tempo de uso, né? Impediu o crescimento da instituição, porque ela queria fazer o que fez. Hoje a Feso, o Hospital das Clínicas, é um monstro. Né? É uma enormidade. Mas está sendo usado mais particular. Isso é uma outra questão que a gente pode discutir daqui a pouco, que eu também critico. Né? Mas, o que nós fizemos? Nós fizemos uma permuta, ninguém deu. Nós fizemos uma permuta entre o terreno, onde hoje é a UPA, pelo aquele miolo do Hospital das Clínicas, que não mudaria absolutamente nada. E a Feso, ela tinha detenção por direito, isso daí está na previsão, né, do SUS, de ter atendimento da maior quantidade de pacientes do SUS do município,
e atendia. E atendia muito bem. E nós pegamos o terreno do antigo Carga Pesada, que onde é hoje a UPA, com o objetivo de lá ser construído o fórum. Que lá era para ser o fórum. Porque no nosso entendimento, né, nós queríamos direcionar o crescimento da cidade para lá. Tirar desse miolo que existia aqui no centro da cidade. Que hoje é essa loucura que está aí. Só que, infelizmente, depois de nós termos feito um acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, que lá poderia ser um terreno onde ia ser o fórum, o nosso governo acabou. A doutora Anaísa, que é viva e minha amiga, tenho o maior respeito por ela, e alguns juízes da cidade fizeram um trabalho, né, junto ao presidente do Tribunal de Justiça, dizendo que lá não era o local ideal para se construir o fórum, porque lá enche d'água. E aí o Jorge Mário cedeu onde era o estacionamento da prefeitura, que era uma das últimas praças, os últimos espaços, que poderia ser para o crescimento futuro da prefeitura ou não, ou até de utilização da população, né, para ser o fórum. Aí hoje se construiu o fórum aqui, do lado, você já não tem onde estacionar, o trânsito fica essa maluquice que todo mundo está vendo, porque ninguém pensou em mobilidade urbana, ninguém pensou em nada, só pensou em agradar. E veja bem, não bastasse isso, no local onde os magistrados e os promotores da época entenderam que não podia ser o fórum porque enchia d'água, deixaram botar uma UPA. Uma UPA. Quer dizer, o povo que está morrendo pode morrer afogado. Mas o juiz... É curioso, né? Chega a ser cômico. Na época eu bati muito nisso, né? E sou prejudicado até hoje, às vezes, na justiça, porque eu falei isso, mas é verdade. Então, o que o Tricano falou aqui, aí eu vou citar o nome porque ele citou o meu, na sua entrevista, né? Demonstra só o despreparo que ele tem. Né? Ele deve estar recrudescendo aquela raiva que ele tem e querer bater em mim porque ele sabe que eu sou um defensor, né, do hospital público, né? Sabe da competência que nós temos em fazer, porque eu fiz, né, em 3 meses um CTI em Guapimirim, no hospital que era público, e com muito pouco recurso, e tem medo que isso daí possa ser uma coisa que demonstre a incapacidade dele maior. Entendeu? Não estou aqui fazendo campanha para ninguém, mas eu estou respondendo aquilo que ele falou, e foi bom você ter me perguntado. Agora, eu queria muito que você tivesse perguntado para cada um deles uma coisa um pouco mais picante. Né? Para o rapaz lá de baixo isso, para o Bozó, que é candidato do Vinícius aí, né? O que... Ele vai entrar... Não, eu falo Bozó pelo seguinte... Você vai entrar na questão. Lembra do Bozó da Globo? Lembro. Eu sou da Globo, crachazinho, o cara é do Estado. Então, entendeu? Coisa mais absurda, essa Roberto. Questão, a coisa mais absurda que tem aqui em Teresópolis é o governador tá botando o dedo aqui. Me desculpe. Mas não pesa nada. Não, fora. Mas, sinceramente, o estelionato eleitoral essa semana. Sabe por quê? Sabe por quê? É a coisa mais absurda do mundo. Porque ele deveria respeitar, independente de quem seja o candidato dele. Tá certo? Verdade. Independente de quem. Ele deveria ter respeito pela política local e ser imparcial nisso. É obrigação do governador. A não ser que ele tivesse feito muita coisa pela cidade. E coisa que não fez, Jacques. A questão, o grande problema do ele reformou a rodoviária. Pô, o grande problema do Cláudio Castro... Antes da queda dele, porque... Desculpa, gente. Eu não vejo reforma na rodoviária, me perdoa. Não tem. Nem a pintura terminou. Não tem, cara. A rodoviária não tem reforma nenhuma. Feirinha não tem nada disso. Vamos ser muito claros. Esse governo daí é um desastre, ponto final. Me desculpem, mas é um desastre. Tenho amigos comuns e tal, mas sempre... A gente chegou a acreditar nisso. O Hugo Leal, na época, tentou me convencer de que era uma grande escolha. O Hugo falou que o Hugo esteve aqui no dia da apuração, participando do programa, defendendo o Vinícius Claus, e hoje ele não tem coragem de fazer a mesma defesa. Não tem como. Ele fica em cima do muro ali, quando eu falo com o Hugo essas coisas, fica meio em cima do muro. Até porque ele faz parte de um governo que apoia um outro candidato no local e que cria uma confusão infernal na cabeça de todo mundo.
Então a questão para mim é o seguinte, o que me incomoda muito é essa participação do governador Cláudio Castro nas eleições municipais em lugares aonde ele não deveria estar se metendo. Teresópolis é um desses lugares. Por quê? Porque se há uma cidade que o Cláudio não conhece com profundidade nem história e não conhece a questão política, é Teresópolis. O Cláudio não conhece. Quando ele saca um candidato e vem para dentro do município participar disso, como ele está fazendo em outros lugares, isso é uma afronta local. E ele compra uma briga inútil. Inútil. Por quê? Porque se o candidato dele não vence, como é que fica a situação dele? Tá certo? Então, a primeira coisa é o seguinte, o povo de Teresópolis sabe cuidar de si. E você vê a diferença, né? Bolsonaro. Bolsonaro está sendo usado na cidade por um candidato. Só que o Bolsonaro não veio aqui. E não vem. Ele não vem aqui, né? Fizeram um evento anunciando a presença dele e botaram lá um totem para as pessoas tirarem fotografia com o cara. E estão usando a figura... Gravaram agora uma chamada para um evento, utilizando a chamada do Bolsonaro para o evento da Paulista, né? Só para dizer que é o Bolsonaro que está chamando. Só que o bolsonarista de Teresópolis, ele não é trouxa. Ele lembra que quem fechou o comitê do Bolsonaro durante a campanha aqui foi o Vinícius. E agora estão usando a figura dele para dizer que ele apoia o candidato. Por quê? O pessoal acha que o fato de dizer que o Bolsonaro me apoia vai me dar uma eleição. Não vai dar, não, porque o povo não é bobo. Velho, o pessoal não conhece o Bolsonaro. Desculpa, mas essa turma não conhece. Não conhece. Em todo lugar que vem essa história, eu sempre digo assim, nesse lugar Bolsonaro vai, aqui ele não vai. Aqui eu sabia que ele não viria. O Bolsonaro, ele não entra em fria. Ele não entra em fria. Não adianta. Essa coisa de dizer que existe algum tipo de intimidade política entre Cláudio Castro e Jair Bolsonaro, inexiste. Inexiste. Não tem isso. Não é a aproximação do Bolsonaro com o Tarcísio em São Paulo. Não é a mesma aproximação. Você tem muita razão nisso. É verdade. Tá certo? Eu não tenho. É completamente diferente. Agora, por quê? Porque existem lugares que os caras são bolsonaristas porque estavam com Bolsonaro em todos os momentos e tem os oportunistas que simplesmente entraram no partido. Na cidade do Rio de Janeiro, essa confusão está armada. Por quê? Porque na cidade do Rio de Janeiro você tem Rodrigo Amorim, que diz que tem um apoio do Bolsonaro. O Ramagem, que tem o apoio do Bolsonaro. Esse tem o apoio do Bolsonaro. Mas o Otônio de Paula pula para o Eduardo Paes. Aí vem o Romário, que é do PL, pula para o Eduardo Paes. Ou seja, existe na raiz do Bolsonaro quem é bolsonarista e quem não é. O Ramagem é um cara ligado ao Bolsonaro, mas o Rodrigo Amorim nem de longe. Nem de longe. Como aqui também não existe essa vinculação do Vinícius com o Bolsonaro. Tá certo? Por isso que eles têm que usar um totem, eles têm que usar... eles podem até usar inteligência artificial hoje em dia. Eles podem até criar um Bolsonaro na cidade e andar com ele. Não tem problema nenhum. A grande questão para mim, gente, é a cidade tem que cuidar dela. É isso mesmo. Mesmo que o Bolsonaro fosse, de fato, apoiar um candidato, não é ele que vem governar, cara. Não é ele que vem governar. E não adianta. Quem governa a cidade é o prefeito e seus vereadores. Ok, vamos para o comercial. Essa semana, eu tive na terça-feira, o Klaus esteve aqui no programa, e o Klaus, ele fala sobre conservadorismo. Toda terça-feira ele traz um convidado, sendo que essa semana ele trouxe um convidado, mas que não estava aqui. A gente fez o programa, 40 minutos eu e ele aqui batendo papo. Esse programa hoje pela manhã está no YouTube, já passam na região, aqui na região, de 6 mil pessoas já acompanhando esse programa. Está no YouTube. E aqui no programa nós tivemos aí cerca de 4 a 4.500 TVs ligadas no momento. Eu estou com muita vontade, daqui a pouco eu vou te perguntar, não agora, tá? Não depois do comercial, que a gente vai falar de Teresópolis. Quem é o fenômeno Pablo Marçal? Foi o tema do programa de terça-feira e que está nos dando uma audiência incrível aí na rede social. É um fenômeno, mas a gente volta a falar. Quem é o fenômeno Pablo Marçal? Eu quero perguntar sobre isso. Já a gente vai falar. Vamos para o comercial e aí eu volto com um problema muito sério que está acontecendo. E aí eles vão gostar muito de falar sobre isso, que foi a venda da água. Por que eu ainda vou insistir nisso? Simplesmente que não tem água em Teresópolis. A gente volta já.